Então aqui vamos fazer questão 11, que ele fala: uma fábrica produz a cada minuto 1 litro de tinta branca e meio litro de tinta roxa. Para fazer 8 litros de tinta lilás, a gente precisa de 5 litros de tinta branca e 3 litros de tinta roxa. Aí ele pergunta quanto tempo a fábrica precisa para produzir 600 litros de tinta lilás. Então assim, para fazer 600 litros de tinta lilás, eu tenho que ter alguma quantidade de litros de tinta branca e alguma quantidade de litros de tinta roxa. E aí a gente primeiro calcula quanto que a gente precisa. Para fazer isso, a gente usa uma regra de 3. Eu sei o que? Eu sei que 8 litros de tinta lilás, para produzir 8 litros de tinta lilás, eu preciso de 5 litros de tinta branca. Se eu quero produzir 600, eu vou precisar de X. Então, resolvendo aqui, né, eu tenho que 600 dividido por 8, isso dá igual a X sobre 5. Se eu cancelar aqui o 600 com 8, né, 8 dividido por 8 vai dar 1. E aqui 600 por 8 dá 75. Então, eu tenho que 75 é igual a X sobre 5. Ou seja, o X dá igual a 5 vezes 75, passando o 5 multiplicando, né? E isso aqui, né, dá 375 litros de tinta branca. Então, para produzir 600 litros de tinta lilás, eu preciso de 375 litros de tinta branca. Aí, para calcular quantos litros eu preciso para fazer, quantos litros de tinta roxa eu preciso para fazer isso, eu posso fazer outra regra de 3 como essa, ou então eu posso pegar simplesmente o total que eu quero produzir, que é 600 litros de tinta lilás, e tirar 375. Certo? Se eu fizer isso, eu vou ter 225 litros de roxo, né? De tinta roxa. Tudo bem. Então, para produzir os 600 litros, né, eu preciso de 375, certo? De tinta branca e 225 de tinta roxa. Então, eu tenho que saber quanto tempo mais a fábrica demora. Se ela demora mais para produzir essa quantidade aqui de branco, ou se ele demora mais para produzir essa quantidade aqui de roxo. Então, para produzir 375 litros de branco, eu preciso de 375 minutos. Beleza. E para produzir 225 litros de roxo, né? Eu sei que a cada minuto ela produz meio litro. Então a gente pode fazer uma regra de 3. Em 1 minuto, a fábrica produz meio litro de roxo. Então, em X minutos, ela vai produzir o que a gente quer, que é 225 litros. Então, eu tenho que 1 sobre X é igual a 0,5 sobre 225. Se eu inverter aqui a equação, né, eu vou ter que X é igual a 225 sobre 0,5. Visto que 0,5 é a mesma coisa que 1 meio, né, e dividir um número por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, eu vou ter que 225 vezes o inverso de meio, que é 2 sobre 1. Isso vai dar 225 vezes 2 dá 450 minutos. Então, lembrando, né, a gente precisava de, voltando aqui, de 375 minutos para produzir a tinta branca, né? E a gente precisa de 450 para produzir a tinta roxa. Como o tempo de produção da tinta roxa é maior,
é ele que vai dizer quanto tempo a gente vai demorar para produzir 600 litros de tinta lilás. Então, se eu quero, só que as respostas lá só estão em horas, né? Então, o que eu vou fazer é dividir isso aqui por 60, porque uma hora tem 60 minutos. Então, 450 dividido por 60 vai dar 7. 7 vezes 60 dá 420 e sobra 30. Ou seja, 450 minutos me dão 7 horas completas, né? E restam 30 minutos. Ou seja, a resposta é 7 horas e 30 minutos. Se a gente voltar lá, né? É o item E.